continuidade à reunião. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós temos o prazer hoje de receber como palestrante nesta casa um irmão que já está se tornando aqui quase como um membro permanente da casa, embora o seu trabalho de caridade seja feito em outro local. E é sobre esse local, sobre esse trabalho que realiza, que ele vai nos falar. O Eduardo vai nos falar sobre a Casa de Francisco, uma casa de acolhimento, de grande trabalho caritativo. A palavra é sua, Eduardo. Fique à vontade. Boa tarde, fraternos e fraternas. Realmente sempre muita emoção estar aqui, porque, como o nosso irmão Paulo falou, eu sinto a mesma coisa. É como se eu já fizesse parte desse lar há muito tempo e agora nós nos encontramos, apesar de nosso trabalho ser feito em outro lugar. Mas somos todos da mesma falange espiritual dos franciscanos que nos abençoam a marcha, dia após dia. Eu vou pedir para o Amilcar já liberar o vídeo da internet. Paulo, quanto tempo? Até 4 horas, 16 horas, ok. Eu vou pedir para o Amilcar, então, deixar um vídeo rolando, porque eu quero fazer um convite a todos que estão aqui neste momento, que estão nas alamedas, que estão pelos bosques, que estão por todos os lugares dessa casa abençoada, por todas as salas, por todos os médios e companheiros, a fazerem uma visita à Casa de Francisco Acolhimento, que fica situada em Vargem Pequena, aqui no Rio de Janeiro. É muito bom porque o Paulo pediu: Edu, faz uma palestra sobre a Casa de Francisco, desde quando tudo começou. Então, como o papo é longo, vocês vão entrando na Casa de Francisco Acolhimento e eu vou tentando explicar e passar como tudo começou. Bom, em primeiro lugar, nós iniciamos a nossa tarefa espírita muito jovem e começamos a trabalhar com população de rua. Nós sabemos que quem trabalha com irmãos que moram na rua, encontramos diversos tipos de adversidade. E era um trabalho muito simples, era um trabalho de ouvi-los e de servir um sanduíche, mas, antes de tudo, era de servir o ombro. Como éramos de outra casa, logo encontramos as grandes e principais mazelas dos irmãos que estavam nas ruas. Muitos por causa da família, outros por causa das drogas, no qual essa casa tem um trabalho maravilhoso às quintas-feiras para a dependência química, e outros por causa da bebida. Tudo é dependência. E nós sofríamos muitas críticas, porque era assim: mas vocês alimentam esses vagabundos? Sempre foi assim. E nós nunca deixamos esmorecer, porque não eram vagabundos. Eram pessoas, e são pessoas como nós, com problemas existenciais, com problemas sérios, muito sérios. Porém, nós que aqui estamos hoje, recebemos o tratamento dessa casa harmoniosa do lar de Frei Luís, ou da Casa de Francisco, ou tantos outros lares. Mas os irmãos que estavam nas esquinas nem sempre tinham a possibilidade de receber
um atendimento fraterno, uma palavra. Então, se eu tenho 43 anos, eu tinha 18 anos quando nós iniciamos essas atividades. E começamos a entrar na vida pessoal desses companheiros. Um belo dia, ao passar dos anos, esses companheiros iam sumindo, desapareciam, porque eles eram conhecidos pelo nome. Nome dele, nome do amigo da rua. E nós perguntávamos, seu Armando, onde está o seu Zezinho? Está no hospital. Foi internado ontem. Dona Maria, onde está Dona Alzira? Está no hospital. Foi internado ontem. Até que houve um chamamento muito, muito, muito importante de visitarmos esses irmãos não só nas ruas, mas ir ao hospital. Nessa época, os nossos irmãos estavam no Hospital Rocha Maia, onde a maior incidência eram casos de HIV terminal e câncer terminal. E quando nos deparamos com uma das salas desse hospital, é difícil descrever o choque que tivemos ao encontrar os nossos irmãos. Porque não era uma enfermaria, era um depósito de pessoas. E quando eu perguntei à enfermagem do que se tratava, eles me falaram assim, ali é um lugar onde eles vão morrer porque não tem mais jeito não. Eu fiquei atônito, eu não sabia o que fazer, a nossa equipe não sabia o que fazer, e uma indignação muito grande tomou conta do nosso espírito. Nisso, os nossos trabalhos na Casa Espírita, desenvolvimento da mediunidade, nós já trabalhávamos no atendimento fraterno, no passe. Quando, muito jovem, nós recebemos uma mensagem psicografada, mecânica. Eu não era nem espírita nesse momento, nem conhecia a doutrina espírita, santa doutrina que nos salva, nos levanta e nos faz caminhar para frente. Tinha um trabalho a ser executado com doentes terminais, mas eu não era médico. Eu sempre fui da área da comunicação. E muito jovem, aos 25 anos, uma mensagem como essa, levei, claro, a dirigente do centro, o qual nós frequentávamos, e ela viu, checou a autenticidade da mensagem e falou, olha, filho, espera, vamos ver o que acontece. Mas nisso eu já tinha descoberto a terminalidade. Eu já havia descoberto o doente terminal. Mas já que eu já expliquei o que é o doente terminal, eu vou dizer então de maneira correta como nós nos referimos a esses irmãos. São doentes fora de possibilidades terapêuticas ou possibilidade de cura. Porque falar terminal é a mesma coisa, né, de que você fala uma escara e se chama úlcera de pressão, né? Ou dizer que a pessoa é aidética enquanto ela é soropositiva, não é mesmo? Então devemos respeito. E então nós descobrimos os doentes fora de possibilidade de cura ou fora de possibilidade de tratamento terapêutico. Ou seja, não tinham mais cura para a doença que acometia. Como eu disse, o choque foi tão grande em ver aquela ala daquele hospital, onde cheirava mal, onde prantos e ranger de dentes eram literalmente vivenciados ali pelos nossos companheiros, muitos gritos, muitas dores físicas e muitas dores espirituais. Ali juntamos e resolvemos fundar a Casa de Francisco. A Casa de Francisco foi fundada em 2002. É o nosso centro espírita, que fica em Copacabana, na Rua Carvalho de Mendonça. O nosso trabalho assistencial começou, então, dentro do Hospital Rocha Maia, com a simples visita fraterna, conhecidas por muitos de nós que visitamos enfermos
em hospitais. Logo em seguida, fomos percebendo que a demanda da terminalidade e as consequências traumáticas, e às vezes alguns irmãos da área médica sem saber o que fazer com aquele companheiro, eram cada vez mais necessárias. Então começamos a abraçar o Hospital Rocha Maia, com todas as necessidades. Hoje, graças a Deus, não precisamos mais colocar ventilador de teto, levar roupa, fraldas, comida. Então nós temos como projeto na Casa de Francisco o projeto Visita Fraterna, que vai ao Rocha Maia e ao INCA, fazer a visita fraterna, levar a palavra. O GAC, Grupo de Apoio Cristão, que atende ao familiar, os familiares. Nós temos o rolezinho, que é ainda a distribuição de sopa para esses irmãos de Copacabana. E nós temos, há 2 anos, fundada o projeto Casa de Francisco Acolhimento, conveniada ao Instituto Nacional do Câncer, para receber em nossa casa esses irmãos que seriam abandonados e que voltariam para as ruas sem terem uma morte digna, com zelo e com afeto. Mas, no íntere das atividades com Rocha Maia, provavelmente uma pessoa vai falando para outra, fomos convidados pelo Instituto Nacional do Câncer, da Unidade 4 de Vila Isabel, a fazer o mesmo trabalho de capelania. E isso nos tornamos capelão espírita, que ia um pouco além. Além das visitas fraternas, nós éramos convidados a acompanhar o óbito, a finitude do irmão. Acompanhávamos também o necrotério e éramos chamados na hora do momento. E com isso, fomos ganhando essa formação espiritual ao longo de 20 anos e que aprendemos até hoje, porque não é uma situação que se aprende de um dia para o outro, mas se consegue lidar com ela desde o momento em que o nosso amor posto em movimento, palestra que eu tive o prazer de fazer aqui, a primeira palestra, que era o amor em movimento, conseguimos então atender o hospital, o INCA 4 e o Hospital Rocha Maia, onde as visitas fraternas, o GAC, ainda funciona. Mas faltava o braço, faltava o acolhimento, faltava que a casa conseguisse dar um salto e se conveniar ao Instituto Nacional do Câncer para se tornar um hóspice. Então, o que é um hóspice? O hóspice, ele é nada mais do que uma casa de finitude, uma casa de passagem, uma casa de Pedro, uma casa do caminho. E ela não é a pioneira, não. Talvez seja a pioneira em alguns tipos de cuidado, porque nós juntamos o atendimento e a doutrina espírita junto aos cuidados paliativos, e que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E sabíamos de então que existiam outras casas que cuidavam também de irmãos em finitude. A primeira delas eu tive o prazer de conhecer, que foi a Casa Maria de Magdala. Depois, o Cepelec, que fica, se eu não me engano, ali no Jacaré, Sampaio, por ali. Oi? No Sampaio, por ali. E fomos, através de muito estudo e de viagens e de muito aprofundamento, conhecer o trabalho de médicos paliativistas. E nos espelhamos muito numa doutora chamada, não sei se vou pronunciar corretamente, doutora Elisabeth Kübler-Ross, que foi pioneira no trabalho com irmãos sem possibilidade terapêutica. Existem livros fantásticos sobre ela. Desde então, algo nos tocou profundamente. O cuidado paliativo
o que é cuidado paliativo. E nos tocou profundamente o acolhimento, a morte com dignidade, o desencarne assistido com muito amor e com muito afeto. Bom, cuidados paliativos são administrados para doenças crônicas, e não só de origem terminais, mas todo irmão que, eu vou mostrar um videozinho depois, entra numa fusão de sintomas e de necessidades, ele entra em cuidados paliativos. Muitos de nós vamos desenvolver no futuro doenças crônicas sem tratamento e sem cura, que nós vamos ser acompanhados pelos nossos médicos, mas também vamos ser tratados paliativamente. E muitas pessoas, por ouvir o nome paliativo, elas pensam assim, esse tratamento paliativo parece água com açúcar. E por quê? Porque é um nome também usado pejoratório, né? Não é um nome reconhecido, apesar de que há 10 anos os cuidados paliativos vão estar em todas as unidades médicas. Todas, vai ser inclusive formação. Hoje ela ainda não é reconhecida como uma especialidade pelo Instituto de Conselho Médico de Medicina. Então, alguns paliativistas fazem as suas formações, mas algumas entidades, como o Instituto Nacional do Câncer, já possuem os seus hóspices. Um exemplo claro disso é que a unidade HC4 é o hóspice do Instituto Nacional do Câncer 1, Câncer 2, Câncer 3. Mas nem todos que vão para a unidade 4 são terminais. Então, para não assustar ninguém, se alguém está no INCA 3 ou INCA 1 e vai para a unidade 4, apesar de muitos terem pavor, não é uma unidade de quem vai morrer, desencarnar. Pelo contrário, é uma unidade para tratamento intensivo de controle da dor e de sintomas e de avanço da doença, porque não há mais o que fazer. Não adianta mais fazer a quimioterapia ou a radioterapia se nós nos encontramos cheios de metástases e que provavelmente não vamos nos livrar da doença. Então precisamos ter o quê? Qualidade de vida estando doentes. Então, é isso que o cuidado paliativo faz. Ele não visa a cura mais do paciente, mas sim o conforto para que ele possa viver com mais dignidade, controlando seus sintomas e a dor. O cuidado paliativo, gente, ele é multidisciplinar. Por quê? Porque todas as carreiras estão ali embutidas, tipo enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, médicos oncologistas, e muito que estamos ganhando com o progresso do nosso planeta e com o nosso próprio progresso, a capacidade, digamos assim, de poder receber também, junto com esses cuidados médicos, o apoio espiritual, seja de qual religião for. A Casa de Francisco Acolhimento, ela é um hóspice espírita, mas sem fazer proselitismo religioso. A Casa de Francisco Acolhimento acolhe em 70% evangélicos e 30% católicos. Só tivemos uma irmã espírita. Em 2 anos, conseguimos dar dignidade de finitude a pelo menos 21 almas, 21 espíritos, que chegam em 5 estágios. O primeiro estágio é de negação. Não, eu não tenho essa doença. O segundo estágio é raiva. Por que eu tenho essa doença se é uma pessoa tão ruim, meu vizinho é tão ruim e eu tenho essa doença? É raiva. O terceiro estágio é o de depressão. Ele entra numa depressão profunda. O quarto estágio, o de barganha. Seu Edu, se o senhor me curar,
eu dou todos os meus bens para a caridade, te compro essa casa, é a barganha, até chegar no último estágio, que é o estágio de aceitação. É onde ele se prepara e é onde ele parte. A casa de Francisco Acolhimento geralmente recebe os irmãos na raiva, na depressão e na barganha. E muitas das vezes, os 3 meses ou 6 meses em que esses irmãos estagiam conosco, os mentores espirituais vão nos levando a entrar mais profundamente nesses companheiros, na vida desses irmãos, para que eles possam chegar à aceitação e possam partir resignadamente com aquilo que eles provavelmente escolheram como resgate nesta vida atual. Então, cuidado paliativo é isso. Ele vem de pálio, é lindo. Pálio era os templários, os cavaleiros medievais. Pálio vem de manto. E aquele manto que nós vemos nos filmes antigos, quando vemos um filme de São Francisco de Assis, ou sobre as cruzadas, ou qualquer tipo de situação como essa, vemos aquele manto, porque o manto protege, o manto acolhe. Então, pálio vem da origem manto. Então, é acolher, é proteger. Né? Então, ao invés de achar tão erroneamente que o cuidado paliativo é algo que não presta, há muito a se fazer dentro da atividade paliativista. Então, eu sou paliativista, eu sou espírita, eu não sou médico, mas sou paliativista. Bom, eu vou pedir agora para o nosso irmão passar a apresentação. Vocês já conheceram, já entraram um pouquinho lá na casa de Francisco. E vou pedir então, rapidamente, vou passar os slides, eu juro que não vai ser demorado. Aí ele falou que eu tenho que apertar o botão R para fazer assim, ok? Esse para subir e esse para descer. Então tá, então já falamos da Casa de Francisco, que é o Centro Espírita, Instituição Espírita de Estudo, Caridade e Amor. Nossa sede em Copacabana, fica ali na Rua Carvalho de Mendonça, com diversos tipos de atividade, como qualquer outra casa espírita. Cursos, palestras, passes, atendimento fraterno. Depois, o INCA e a Casa de Francisco Acolhimento, juntos, nessa parceria, onde o INCA nos procura, liga, Edu, eu tenho uma irmã que provavelmente precisa de um lar, porque ela está sendo abandonada pelo pai, pela mãe ou pelo filho, seja quem for, e preciso de um leito na Casa de Francisco Acolhimento. Só que o paciente não é nosso, da Casa de Francisco Acolhimento. Esse paciente, ele é do Instituto Nacional do Câncer. Por quê? Porque o Instituto Nacional do Câncer continua dando assistência direta a esse irmão. O que cabe à Casa de Francisco Acolhimento? Dar o suporte espiritual e fraternal. O que cabe ao Instituto Nacional do Câncer? Trazer, através dos cuidados paliativos, tudo o que ele necessita. Fralda, medicamentos, morfina, a visita médica, a visita da enfermagem, como eu disse que é multidisciplinar, a visita da terapeuta, tudo isso englobado aqui. Então, houve a fusão há 2 anos, quer dizer, 20 anos, pela Casa de Francisco. Né? A gente já estava lá com esses irmãos, fazendo isso nos leitos. E depois desses 20 anos, 10 anos lá, mais 10, 20 anos, conseguimos ir fundar o Hospice Casa de Francisco Acolhimento. Então, um pouco da imagem da casa, vocês já viram. Bom, aí eu trouxe para vocês os mitos do cuidado paliativo. Muitas pessoas vão se perguntar sobre isso. Mito 1. Os cuidados paliativos apressam a morte? Fato. Os cuidados paliativos não aceleram a morte. Eles oferecem o conforto e a melhor qualidade de vida possível a partir de um diagnóstico de uma doença avançada até o final da vida. Então, muita gente pensa, nossa, vou para a unidade de cuidado paliativo, estou morrendo. Não, não, não.
Ele vai dar aqui, ó, apoio, melhor qualidade de vida a partir de um diagnóstico de uma doença avançada até o final da vida. Essa é a chegada de um hóspede com câncer tumoral de cabeça. Nosso Lacir querido ficou conosco 2 meses. Essa é a ambulância, nossa enfermagem, eu ali magrinho, cabelo curtinho, sou eu ali. Outro mito, os cuidados paliativos são apenas para pessoas que estão morrendo de câncer? Lembra que eu falei que os cuidados paliativos não são só para pessoas com câncer, né? Fato, os cuidados paliativos podem beneficiar os pacientes e suas famílias a partir do momento do diagnóstico de qualquer doença que diminua a sua vida. Então, qualquer pessoa que esteja enquadrado nisso aqui pode estar sendo brindado pelos cuidados paliativos. Ah, mas e o cuidado médico? Acabou? Não, continua, mas entra aqui o cuidado paliativo. Ano passado, nós começamos a realizar a campanha Padrinho Leito, porque nossa casa ela não recebe nenhuma ajuda financeira de governo. Ela é sustentada por pessoas físicas. E nós tivemos uma crise muito grande, porque nós temos, a nossa maior despesa é com empregados e com aluguel. O que acontece? Muitos de nós não conseguimos, como lá é uma casa de finitude, a qualquer momento eu tenho óbito. Eu posso estar aqui neste momento e pode estar ocorrendo um óbito lá agora, apesar de que eu vim com segurança sabendo que ninguém vai desencarnar hoje. Mas isso tudo por conta da espiritualidade amiga. Então a campanha Padrinho Leito é uma campanha de todos. Todos se tornam padrinho. Ah, mas muita gente pergunta, mas quanto custa um leito? Um leito custa muito dinheiro. Mas ela ajuda financeiramente, mensalmente, com uma quantia que ela pode, a casa, para que a casa possa cumprir com as suas obrigações financeiras, pagamento de funcionários e pagamento de aluguel. Vocês viram a estrutura da casa, nós temos 5 funcionários, hoje nós estamos batalhando ainda para fechar o 13º salário, fizemos um evento domingo há pouco tempo que nos ajudou, mas ainda estamos trabalhando, então quanto mais padrinhos e madrinhas a casa adquirir, mais dignidade, conforto e aumento na demanda nós podemos. Hoje nós atendemos somente 4 hóspedes, porque o que nós arrecadamos com o apadrinhamento de leito e alguns eventos, no qual o Lar de Frei Luís nos apoia desde março praticamente, e graças a esta casa, nós podemos continuar. Eu posso dizer que houve uma parceria realmente espiritual por trás disso tudo, porque nós realmente achávamos que não iríamos chegar a fazer 2 anos. Foi quando o nosso companheiro André Trigueiro fez uma palestra para nós e nos trouxe até o Wilson, do Wilson aos nobres companheiros e médios desta casa, no qual, novamente, nós nos sentimos parte dela. Mais um mito. Acho que eu já li, né? As pessoas estão morrendo de câncer. Já li esse mito, vamos pular, está repetido aqui. Eu botei errado. Mito 3. Eu trouxe fora de ordem, eu não trouxe todos os mitos, não, só alguns que eu achei mais importantes. As pessoas em cuidados paliativos param de comer e morrem de fome, né? Ou seja, cuidados paliativos que param de comer morrem de fome. Ou seja, muita gente pensa que os cuidados paliativos e as pessoas em cuidados paliativos, elas param de comer e elas morrem de fome. Negativo. O fato é, pessoas com doenças avançadas não sentem fome ou sede como pessoas saudáveis, meus irmãos. Pessoas que param de comer morrem da sua doença, não de fome. Porque nós temos, biologicamente, né, uma forma, então nós sentimos fome e sede naturalmente, como qualquer pessoa saudável. Mas a partir do momento que estamos com uma doença avançada e muitos medicamentos, como a morfina, os opioides para a dor, tira completamente a fome. E muitos que também estão com câncer em determinada região ou órgão, também acabam por perder o próprio apetite. Mas elas não morrem de fome, elas morrem da sua doença. Tá bom? Mito 4.
Os cuidados paliativos são fornecidos apenas em um hospital? Lembra que eu falei dos hóspices? De fato, os cuidados paliativos podem ser oferecidos em centros comunitários, residências, asilos e hospitais. No meu caso, na minha residência. Mas nós não somos asilo, nós não somos hospitais. Como eu disse, o paciente é do Instituto Nacional do Câncer. Nós simplesmente doamos um leito, um quarto, para que esse irmão que ia ficar na rua possa morar conosco na casa de Francisco Acolhimento. Aí eu estou apertando errado, perdão, gente. Então, cuidados paliativos visa dignidade, tranquilidade, cuidar e qualidade de vida. Mais uma vez, a campanha Apadrinhe um Leito, a gente vai sempre esbarrar com ela aqui, porque é muito importante. A campanha Apadrinhe um Leito busca parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade, para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas de cura, dependentes de cuidados especiais, em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. Quando chega no INCA, com este quadro, com este funil, é quando o INCA entra em contato conosco. A participação de doadores é concretizada por meio de contribuição mensal a partir de R$50. Aqui foi quando nós lançamos a campanha, via depósito bancário, porque nós não temos hoje estrutura ainda, dinheiro, para fazer em nosso site rolar boletos. A única coisa que nós conseguimos foi colocar em nosso site uma parceria online com o PagSeguro, que a pessoa consegue doar online ou consegue tirar o boleto, né? Para nós não é muito bom, porque nós perdemos uma graninha aí, mas melhor perder uma graninha do que não receber nada, né? Por mais singelo que seja o seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos seus pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros novos hóspedes. Desde já agradecemos mensalmente a contribuição. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Então, quem quiser se tornar um padrinho de leito, vai escrever para Casa de Francisco, 1182@gmail.com, ou ligar para 21 3209 1811, sempre das 11 da manhã às 22 horas, porque mais cedo eu posso estar dormindo por causa do plantão. Então, gente, é muito simples ajudar a casa com a quantia do coração. E essa foi a campanha que foi idealizada quando nós entramos numa grande crise e que nos salvou, junto com tantos outros abraços que recebemos, como aqui do Lar de Frei Luís e da Rádio Rio de Janeiro também, e de alguns apoiadores da região, como o Espaço Néctar Vargem Grande, que nos cede um espaço para eventos, o Lagedo, que também nos cede espaço para eventos, Grupo Ação Social Recreio é um grupo que ajuda muito a comunidade, nos ajuda também em Vargem, enfim, Coisas da Nona, são todos parceiros, como o Lar de Frei Luís, como Rádio Rio de Janeiro, a nos balsamizar com esse carinho e o entendimento fraterno desse nosso trabalho. Bom, mito 6. A dor é uma parte do processo de morrer. A pessoa, já diz o seguinte, morrer dói, E nós viemos aqui e falamos, o fato é o seguinte, a dor nem sempre é uma parte do processo do morrer. Se a dor é presente perto do fim da vida, há muitas maneiras de aliviá-la. E aqui, nesse muitas maneiras de aliviá-la, eu já tive pessoas que estavam com altas doses de morfina ou qualquer opioide parente da morfina e que urravam de dor. E quando nós chegamos ali para dar um simples abraço, segurar a mão, a pessoa simplesmente parava a dor. Nós chamamos isso da dor moral, da dor espiritual, da falta de afeto, da falta de compreensão ou do medo da própria finitude, porque muitos irmãos não encaram como nós espíritas a passagem, a transição, a desencarnação. Então é preciso que alguém esteja com eles de uma maneira universal, falar sobre a vida após a morte, no idioma e da maneira que eles estão acostumados a ouvir. Porque muitas experiências nós relatamos, experiências de quase morte, EQMs, anjos, visitas espirituais ao leito. Então, se eu tenho um irmão evangélico, ele fala assim, nossa, que estranho ouvir minha mãe. Para o médico, muitas das vezes, o médico cético,
Muitas das vezes ele é medicado com alospiridol ou dol, porque ele está tendo delirium ou delírio, mas não, nós espíritas sabemos que ele está ali sendo preparado. Muitos irmãos evangélicos falam, nossa, eu vi um anjo ou um cavalo branco, porque, de acordo com a fé, a espiritualidade se aproxima e se mostra para trazer aquele conforto e aquele preparo. E nós não falamos diferente do que ele está acostumado a ver, nós falamos igual. Como era esse cavalo? Como eram essas asas? Mas não ficamos falando, não, isso não é cavalo, isso, sabe? Porque não cabe a nós discutir religiosidade ou conceitos ou dogmas religiosos. Cabe a nós acolher, apadrinhar, cuidar. Campanha Padrinho Leito, mito 7. Tomar medicamentos para a dor leva ao vício? Ou seja, muita gente pensa assim, nossa, estou me enchendo de morfina. Às vezes você é paciente, precisa tomar morfina. Nossa, eu vou ficar viciado, como é que vai ser isso na minha vida? Manter as pessoas confortáveis muitas vezes requer doses crescentes de medicação para a dor. Que seja a morfina, estou falando aqui, mas pode ser o paracetamol, a dipirona, né? Nem todos entram com morfina, mas todos chegam até ela. Este é um resultado da tolerância ao medicamento, enquanto o corpo ajuste-se a ele, porém, não é vício. Mito 9. Cuidado paliativo... Opa, apertei errado. Cuidado paliativo significa que o meu médico desistiu e que não há nenhuma esperança para mim? Olha só como é complicado. A paciente tem um câncer de mama, está no INCA 3. Ela é encaminhada para o INCA 4. Ela fala assim, vou morrer. Mas não, ela foi justamente para o cuidado paliativo. Por quê? Os cuidados paliativos asseguram a melhor qualidade de vida para aqueles que foram diagnosticados com uma doença avançada. A esperança torna-se menos sobre a cura e mais sobre como viver a vida de forma mais completa possível. Então, os meus pacientes considerados fora de possibilidade de cura andam pelo jardim, vivem uma vida completamente normal e mais feliz, comem comigo na nossa mesa, assistem TV no meu quarto, ou seja, tirá-lo do hospital é o primeiro passo para um conforto moral e espiritual. Muitas pessoas também entram num processo. Existe, sim, muitos que abandonam os seus entes queridos. O abandono nós não vamos julgar, porque aqui cada um responde por si, nós sabemos disso, né? Mas, muitas das vezes, as pessoas não têm condições de cuidar. Por exemplo, a pessoa mora numa região de risco, onde o INCA não pode ir visitar, fazer o atendimento domiciliar, que é o que acontece na Casa de Francisco Acolhimento. A filha é empregada doméstica, não tem como cuidar daquela mãe, porque precisa trabalhar. Então, ela precisa de uma casa de acolhimento, ela precisa de uma casa de Francisco, né? Então, vamos lá. Eu decepcionei meu parente porque ele não morreu em casa? Porque, às vezes, é isso. A alta do INCA, geralmente, é para que o paciente possa desencarnar em casa, com seu familiar. Eu prefiro desencarnar cercado de pessoas que eu amo, do que num leito frio, sozinho, de madrugada, num hospital. Né? Então, é isso que é cuidado paliativo, é visando esse conforto. Às vezes, apesar de todos os esforços, as necessidades do paciente excedem o que pode ser oferecido em casa. Assim, garantir que o melhor esforço seja entregue a ele em qualquer cenário não é um fracasso ou decepção. Ou seja, na Casa de Francisco Acolhimento, nós temos toda a infraestrutura que sai do nosso orçamento. Isso o INCA não nos ajuda, né? Ele ajuda com medicamento e a visita domiciliar. Mas todo o custo do leito, da cama, da dignidade, da roupa lavada, da comida, tudo isso sai da Casa de Francisco Acolhimento. Então, não é simplesmente uma questão imoral você, às vezes, procurar uma casa como a nossa,
Mas, sim, a prioridade é para aqueles que realmente são abandonados e que nada têm, né? Bom, aí eu vou pedir o Amilcar, que eu trouxe 2 videozinhos, para ele me mostrar a área de trabalho dele, para eu saber qual dos 2, Amilcar, é esse verdinho aqui, ó. Vê na sua área de trabalho, ele não vai rodar, mas ele foi baixado quando a gente baixou na internet. Estou aberto a perguntas também, tá, gente? O Amilcar vai mostrar na área de trabalho dele, eu vou achar ele ali, para vocês terem uma ideia, e são vídeos muito rapidinhos. E eu já passei 5 minutos, não vai dar tempo, né? Milka, melhor não. Só me mostra a área de trabalho, então, só tem um videozinho então, para eu me despedir. Passou rápido. Área de trabalho, não. A área de trabalho, não a apresentação, amigo. Isso. Deixa eu achar aqui. Esse aqui, amigo, ó. Abre para os nossos irmãos assistirem. Eu acho que no momento crucial da vida dele, que ele poderia começar a desfrutar, que ele se aposentou, logo que ele se aposentou, ele descobriu que ele ficou doente. Hoje, eu pretendo trabalhar, mas tentar, assim, viver mais um pouco, uma qualidade de vida melhor. Acho que as coisas na vida da gente acontecem no seu tempo, né? Essas fotos aqui, antes do senhor descobrir a doença? O senhor nunca casou? Como marido não deu certo. Como colega, não deu. Muito obrigado, Amilcar. Eu trouxe outras coisas, mas o tempo realmente não deu. Queridos, então eu acho que deu para passar um pouquinho do que é o trabalho da Casa de Francisco, junto à Casa de Francisco Acolhimento, explicar um pouquinho do que é o cuidado paliativo e um hóspice, as diferenças de que não é clínica nem hospital. Eu vou estar lá fora, quem quiser, tem os panfletinhos que eu trouxe para quem quiser apadrinhar um leito, ou fazer uma doação esporádica para ajudar nesse mês, ou se tornar uma madrinha ou padrinho de leito full time, né, sempre conosco. E eu agradeço mais uma vez a atenção, o carinho de todos, mais uma vez a benevolência da Cilar, na figura dos seus presidentes e seus líderes. Muito obrigado por essa abertura e por essa oportunidade. Então, que Deus abençoe a todos nós, que Deus dê a nós a possibilidade sempre de servir, que Deus dê a nós força para progredir, que Deus nos forneça a capacidade que, por mais difícil que seja ou dolorosa, possamos sempre estar diante da dor e fazer algo, porque muitos de nós pensamos que não podemos fazer nada, mas lembre-se que os apóstolos eram pescadores, e graças a eles nós estamos aqui, devido ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Francisco de Assis, e também a tantos outros como o Lar de Frei Luís. Muito obrigado a todos, que assim seja. Muito obrigado. Prover a dignidade àquele que está de partida, como eu disse no início, é uma das maiores caridades que se pode fazer. É interessante que o Eduardo falou muito sobre pessoas que são humildes, que não têm família, e que ele, através da Casa de Francisco, dá essa dignidade. Mas nós já tivemos a oportunidade de ver pessoas de boas condições sociais, com família, não ter essa dignidade. Isso é algo que nós devemos sempre chamar a atenção para que não caiamos nesse erro de não dar essa dignidade que um familiar que esteja doente
E essa dignidade não é só provê-lo de conforto físico, uma boa cama, boa alimentação, não. O carinho, a palavra de carinho, a atenção em um determinado momento é muito mais importante do que esse conforto físico. E isso, o Eduardo e a sua equipe, na Casa de Francisco, estão provendo àqueles que não têm família, que não têm recursos para ter o seu conforto físico no momento em que está sendo preparado para a sua partida. Certamente, Eduardo, você, na Casa de Francisco, tem lá uma egrégora espiritual muito forte, porque pelo trabalho que vocês desenvolvem, a espiritualidade deve estar constantemente presente lá. E você não tenha dúvida com relação a isso. Quer falar alguma coisa? Às vezes a gente pensa, ou a gente acha, que os menos favorecidos são aqueles que ficam abandonados, ficam largados. Nós temos aqui no Lar de Frei Luís um abrigo, aliás, uma ILP, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Temos 28 idosos que são os verdadeiros moradores do Lar de Frei Luís de todo esse complexo, são os 28 idosos, porque as crianças, os especiais, eles vão e voltam todo dia. Logicamente que temos idosos gozando de uma saúde boa e temos idosos já em estado bem já difícil. E não é nada diferente do que na Casa de Francisco. Nada diferente. Agora, faça uma festa de aniversário para um deles, para ver se a família não aparece. Eu estou como presidente aqui há 6 anos. Não mudou nada. É a mesma coisa. Se fizermos o aniversário de qualquer um dos idosos, e a gente sempre comemora, porque, afinal de contas, aqueles que aqui frequentam, aqueles que são trabalhadores da casa, fazem 2 domingos por mês, fazem o café da manhã. Eles mesmos trazem pão, queijo, vão lá de manhã, tomam um café com os idosos. Tem um aniversariante do mês, tem o dia da avó, tem o dia do avô, tem o final do ano agora, a gente faz um churrasco para eles lá. Agora, no dia do aniversário, faça uma festa para o idoso. Com o Lar de Frei Luís dando tudo, lógico, salgadinho, refrigerante, doce, bolo, lógico, claro. Vê se a parentada não aparece. Eu sou crítico mesmo. Apesar de eu ser um defensor fervoroso da doutrina espírita, eu não me engano com as coisas. E não pagam nada, é totalmente gratuito. Você paga um tostão no Lar de Frei Luís. E a aposentadoria deles, aqui não chega também, fica da porta para fora. Alguém fica com a aposentadoria do idoso. Ou o filho, ou a filha, ou o marido, ou o neto, ou a neta, ou o irmão, ou o cunhado. O meu cunhado, o diretor médico, está lá na porta, está fazendo beleza. E quando precisa de remédio, o Lar de Frei Luís compra. Quando precisa de fazer exames fora, o Lar de Frei Luís leva. É duro. É duro porque isso é uma realidade que não... Qualquer percalço, se não tiver a vida, não tiver percalço nenhum, todos nós vamos chegar lá. Esse é o futuro de todos nós. Uns mais rápido, outros demoram mais um pouco.
mas é o futuro de todos nós. E é muito duro, muito duro, muito difícil. Agora faremos o Natal dos idosos. Vem conjunto, toca, eles dançam, brincam. Eu adoro criança, gosto muito de criança, mas eu tenho um carinho especial para o idoso. Porque a criança, por mais dura que seja a vida da criança, por mais dura que seja a vida da criança, a criança ainda tem uma perspectiva de vida. Você vê o Joaquim Barbosa, que era um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele veio lá de baixo, e foi ministro do STF. Então a criança, por mais dificuldade que possa ser, eu comecei a minha vida como office boy. Então, por mais difícil que seja a vida da criança, a criança tem uma perspectiva. Mas uma pessoa de 70, 80 anos, qual é a perspectiva que essa pessoa tem? Então me dói muito mais, me desculpe, eu também estou com quase 70, então estou falando para mim também. Qual é a perspectiva? Dentro de um espaço que não tem a família junto, que conforme Eduardo falou, a família nesses momentos é um negócio fundamental de você ter do seu lado. Assim como a gente fala aqui nas reuniões de dependência química de quinta-feira, o dependente, ele não pode, em momento algum, ser abandonado pela família. Se o dependente tem uma salvação, é a família. Se a família abandonar, esquece. Pode entregar a alma, porque acabou. E a gente fala isso aqui nas quintas-feiras sempre. Não abandone o seu ente querido em hipótese nenhuma. Até porque, se ele está junto com você, é porque tem um motivo para ele estar junto de você. Deus botou ele na sua vida para que você cuide dele. O cuidar não é dar dinheiro, não é dar carro, não é dar conforto, não. O cuidar é o calor humano, é o carinho. Esse é o cuidar. Já falei demais hoje. Júnior, por favor. Paulo, posso pedir um encerramento? Júnior, por favor, encerra a reunião.